Bons ventos estão mudando a matriz energética brasileira. É cada vez maior a participação da energia eólica, a energia dos ventos, na matriz energética e das outras energias renováveis também. Esse é o tema do nosso Conta Corrente Especial, para o qual convidamos a presidente da Abeólica, que é a Elba Mello, e o Luiz Percamona, que é presidente da INPSA, grande fabricante de aerogeradores, de equipamentos para aquelas torres de energia eólica. Bom, muito obrigado a vocês terem aceitado o nosso convite. Elba, em primeiro lugar, o que mudou de repente? A energia eólica era assim, aquela fonte renovável que ia complementar, era um sonho, e de repente ela passa a ser um figurante importante nos leilões de energia. Tem 600 ou 500 e tantos projetos disputando o próximo leilão de energia no Brasil, disputando até com as hidrelétricas. O que é que mudou? De repente, os ventos se voltaram para o Brasil. Desde 2009, nós estamos percebendo um grande crescimento nos investimentos em energia eólica e o fator central foi o progresso tecnológico. O Brasil é um país já renovável, nós produzimos energia de hidrelétrica, a maior parte da nossa matriz, e é bem competitiva. E a fonte eólica, no passado, em 2004, era muito cara para nós, era 5 vezes mais cara do que a hidrelétrica. A gente fez alguns investimentos lá no passado, mas efetivamente os investimentos vieram a partir de 2009 por conta de ganhos de tecnologia, ganhos de produtividade e ganho de know-how do Brasil em fazer eólica. Os primeiros investimentos serviram de aprendizado e nós vimos que os nossos ventos são muito bons, são muito prósperos. E isso fez crescer os investimentos. Agora, Luiz, a INPSA é uma empresa importante na Argentina, né? Província de lá de Mendonça, e de repente veio para o Brasil apostando primeiro na energia eólica. Vocês também são fabricantes de turbinas para hidrelétrica, a gente vai até falar disso depois. Mas em que momento você vislumbrou que isso ia dar certo aqui? Jorge, nós gostamos muito do Proinfa, acreditamos muito no Brasil. Há muitos anos que a INPSA queria fazer um investimento importante no Brasil do ponto de vista fornecimento local. E graças ao Proinfa nós vimos a oportunidade de entrar. Na época o Proinfa era uma fonte incentivada de eólica e em função disso nós conseguimos, através do Proinfa, o BNDES ajudou e apoiou muito a instalação da nossa fábrica em Suape. Hoje é uma fábrica que está gerando quase 900 empregos, tem uma capacidade de fornecer quase 1 gigawatt eólico ao ano. Então, realmente, se você vislumbra o que foi há 5 ou 6 anos e o que é hoje a indústria, mudou totalmente o patamar. O Brasil tem dado para a indústria eólica todos os condicionantes para que nós, como investidores, como empresários, gostássemos de investir no Brasil. Marco regulatório, financiamento a longo prazo em moeda local, um sistema de leilões perfeito, e uma capacidade do sistema regulatório de enxergar o que planejar o futuro. Então, para nós, nós estamos aqui há pouco tempo com fábrica, mas a nossa intenção é ficar muitos anos mais. Muito bom. E a energia dos ventos é bacana, né, Elber? Porque o impacto ambiental é baixíssimo, né? Acho que é só visual. Mesmo assim, não é um impacto, é um catavento enorme. Agora, essas torres estão cada vez maiores. Isso é que fez reduzir o custo da energia eólica? Porque começou, acho que com 50 metros, não é, Luiz, se eu não me engano? E hoje já chega a 150 metros? Isso, já tem tecnologia, eles já estão estudando torres de 150 metros. Os investimentos que estão sendo feitos no Brasil de 2009 para cá, a média de altura é de 90 a 100 metros. E esse foi o fator central que explicou os ganhos de produtividade e a redução do custo de produção. Essa tecnologia, somada às condições de vento do Brasil, somada ao sinal de investimento que o país está dando, como mencionou bem o Luiz, o nosso marco regulatório, o nosso modelo de leilão que é bem competitivo, que leva realmente os empreendedores, os investidores a revelar seus preços, seus custos, fez com que nós chegássemos a esse patamar de investimento. Agora, eu vou explicar um pouquinho, a gente até está vendo um pouco a imagem aí dos moinhos, né? Os moinhos de vento. Todo mundo acha que tem que ventar muito, não é isso, né? A energia eólica é importante que o vento seja constante e quanto mais alto você pega, você
capta mais essa energia, não é isso? É verdade. É importante que o vento, ele precisa de uma determinada velocidade, mas não essa velocidade, quanto mais veloz o vento, melhor. O que é importante é que ele tenha realmente uma certa constância, não tenha alterações. Nós falamos que o vento brasileiro, ele é forte no nível necessário para a produção de energia, constante e sem rajadas. Ele não pode ter muitas diferenciações, porque... Turbulência, né? Não Turbulências, pode ter exatamente. turbulência. Nem para o avião também. Agora, Luiz, quando vocês começaram a fabricar esses equipamentos, você já tinha uma ideia dos locais que o Brasil, onde tinha esses ventos bons, não? Nós sabíamos que o Nordeste era maravilhoso, principalmente toda a costa norte. Por isso que a fábrica foi lá para a Suape. Por isso que foi para a Suape, né? E esses produtos precisam de muita logística, são muitas peças. Uma máquina precisa de 10 carretas, às vezes 12, depende do tamanho da máquina. Então, 10 carretas? 10 carretas para transportar uma. Você precisa colocar muitas. Imagina a quantidade de carretas de transporte e logística é muito importante. Então, você precisa ficar bem perto onde você vai instalar as máquinas. Além disso, depois, com o tempo, nós começamos a olhar o Brasil, não só o Nordeste. De repente, já tem um pouquinho mais o Sul, Bahia tem muito, Minas Gerais tem muito, Espírito Santo tem bastante. E agora, que eu acho que é a bola da vez, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma quantidade bem diferente o tipo de vento, porque nem todos os ventos são iguais. Mas o sul do Brasil tem uma oportunidade que eu acho muito interessante e um grande futuro. Tem um colega nosso que a família dele era ali do litoral do Rio Grande do Sul, e disse assim, puxa, o dia que a gente conseguir vender vento, a gente vai ficar rico. Acho que agora talvez seja a oportunidade. Mas vocês também pegaram essa evolução tecnológica de as pás aumentando, as torres aumentando? Todos nós estamos pegando essa evolução tecnológica. A concorrência demanda que nós tenhamos sempre a melhor máquina para conseguir ganhar, especificamente nesses leilões. É muito importante, não é só o custo, que muitas pessoas acham é o custo, não é o custo por megawatt-hora. Então, quanta energia você consegue para esse real que você investiu? Então, uma das questões que é muito importante é o que eu estava falando. Fomos mais alto de torre, muita diferença. Entre 85 a 100 metros, a 120 metros, você ganha um pouco de mais energia. Um pouquinho mais caro, mas você ganha energia. E depois tem a área. A única coisa que não muda em cada área é o vento. O vento é o mesmo para todo mundo, nessa região. O que muda é a tecnologia que você consegue colocar lá. Nem toda máquina é perfeita para esse tipo de local. Então, tem algumas máquinas que são melhores para esse evento. Então, tem um trabalho de grande engenharia do investidor que ele tem que achar qual que é a melhor máquina para esse tipo de evento neste momento. Mas eu estou muito de acordo com a Elbia. Se não fosse pelas diferenças da tecnologia que nós temos investido muito, toda a área em pesquisa e desenvolvimento, maiores pás mais leves, torres mais leves, mais altas. Hoje não teríamos essa condição de estar concorrendo nesses preços contra todo o resto. Falar em preço, Elber, vamos explicar um pouquinho para quem está nos assistindo. Quando tem um leilão de energia elétrica, quem vai se candidata a produzir energia, ele dá um determinado valor do megawatt, né? Isso, megawatt-hora. E o mais baixo que a gente tem no Brasil são das hidrelétricas, né? Isso. Em torno de R$100 por megawatt. R$85. 85. Mas aí tem o custo da transmissão e tal. Sim. E o custo da transmissão, no caso da energia eólica, é um pouquinho mais barato, né? Tem um incentivo. Tem um desconto para o consumidor especial que compra dessas, que nós chamamos de fontes renováveis não convencionais. E quanto é que está mais ou menos o preço da energia eólica ultimamente? A média de preço está em R$100. O ano de 2011, que nós fizemos 3 leilões, foram vendidos 2,7 gigawatts, o preço chegou na média de R$100. O leilão ele começa com o preço teto, e o preço teto é 112. E aí os competidores vão baixando até um determinado limite que cada um pode, e o preço fechou em dezembro do ano passado em R$105. Nós vamos ter um leilão agora em outubro, o preço teto é 112, com 15 gigawatts de oferta. Ou seja, mas o governo quer que quanto ele precisa de energia?
Quanto o governo precisa, essa é uma boa questão. Esse ano nós não sabemos exatamente, e a metodologia do leilão, ela tem isso. O vendedor vai para o leilão sem saber o quanto o comprador quer comprar. E o leilão é realizado no mesmo dia para atender toda a demanda do país. Então, as distribuidoras declaram o quanto elas precisam e o certame é realizado. Só que só se sabe a demanda, o quanto se queria comprar, depois no final do leilão. Mas aquele que vai gerar energia tem a possibilidade também de vender um pouco da energia no chamado mercado livre, né? Sim, o mercado livre é um grande nicho de mercado e nós estamos trabalhando com a eólica para atender esse mercado livre. Hoje, 30% do mercado brasileiro é livre e é composto pelos grandes consumidores, os consumidores industriais, que precisam reduzir seus custos, porque energia é um custo bem relevante na cadeia. O governo está querendo até reduzir muito. O presidente Dilma prometeu anunciar um pacote de redução do custo da energia. Vamos ver se a energia eólica até é contemplada com isso. Mas só uma outra explicação. O Brasil precisa de quanto por ano de acrescentar o seu potencial de geração de energia? O Brasil precisa, em média, acrescentar 6 gigawatts ano. É um crescimento associado ao crescimento do PIB. Então, nós falamos uma taxa hoje de crescimento de 4,5% de energia. Mas só de energia eólica vocês estão oferecendo 15 dessa vez? Sim, estamos oferecendo e possivelmente esse ano haverá uma demanda de 2 gigawatts. Para você ver o quanto o leilão é competitivo. Luiz, os ambientalistas sonhariam em que a gente só tivesse energia renovável dessas fontes de baixo impacto ambiental. Energia só com vento, mas isso não é possível, né? Não, não é possível ter só vento. Precisa também de energia de base, que eu acho que é uma das coisas que o Brasil tem nessa grande capacidade de hidrelétricas. As hidrelétricas você consegue usar como se fosse uma bateria do sistema. Então, cada vez que você gera energia com vento, você não precisa jogar a água fora e coloca. Então, para o futuro, acho que esse é o casamento perfeito entre as eólicas e a hidrelétrica. Bom, tem um outro casamento perfeito que é com a energia solar. A gente volta a falar disso depois do intervalo. O brasileiro que mais vende livros no exterior, numa entrevista exclusiva, Paulo Coelho, no Globo News Literatura. Ainda hoje, Globo News Especial. Você vai conhecer as ações de promotores e policiais para combater a violência das torcidas organizadas. Economia, política, cultura. Os assuntos do momento e as dicas de Nova York no Manhattan Connection. Você que gosta do Estúdio I, mas perdeu a conversa com seu artista favorito ou o bate-papo com os nossos comentaristas, tem uma ótima notícia para você. O Estúdio I agora tem uma reapresentação no fim de semana, feita especialmente para você, então não perca. Estúdio I, melhores momentos, todo sábado às 2h05 da tarde, aqui na Globo News. Bom, até aqui falamos da energia dos ventos, da energia eólica, mas tem um casamento perfeito que é a energia dos ventos com a energia solar, né, Elber? Eu até vi um artigo seu, que você acha que é um casamento energético perfeito. Embora a energia solar hoje seja quase que impossível do ponto de vista econômico, né? A energia solar concentrada ainda está cara, mas como ela está numa curva crescente de ganhos de tecnologia, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a eólica. Então, nós já estamos esperando, aí já tem investidores aguardando que, em um curto espaço de tempo, a solar vai se tornar competitiva. E hoje, a solar, já para o consumidor, em casa, para ele fazer investimento nos painéis, já está competitiva. Para aquecer a água, mas não para gerar energia elétrica, né? Não, dá para você também imaginar agora a microgeração e geração distribuída. Este ano,
o Brasil ele colocou uma regulamentação que pode trazer investimentos também para a microgeração, inclusive de fonte eólica. Agora, Luiz, aproveitando essa história da energia eólica e o casamento, o mesmo lugar onde tem uma torre, né, com a hélice, pode botar embaixo os painéis solares, porque no Nordeste, por exemplo, o que não falta é sol, né? Dá para fazer o tamanho que a eólica tira de um prédio é muito pouco, deve ficar em torno de 10 metros quadrados, é muito pequeno. Então, ao redor de toda a locação, você consegue botar o que você quiser. Uhum. Eólica seria um grande casamento. Quer dizer, usa a mesma infraestrutura, né? Exatamente a mesma infraestrutura. E parece que os ventos são melhores à noite e o sol durante o dia, né? Então, e você também aproveita a instalação de toda a parte de linhas de transmissão, subestações. É um casamento perfeito. Você já estava olhando isso, né? Nós estamos olhando há um tempo já. Bom, isso também são segredos de negócio que a gente não vai revelar aqui. Agora, Elbia, voltando à questão da hidrelétrica para a gente entender um pouco. A hidrelétrica é a base da nossa matriz energética, porque a gente guarda a água, ou então usa o curso dos rios, né? A vazão natural dos rios. Mas a gente depende da chuva, né? Se não chover, não tem como gerar energia, porque os reservatórios esvaziam. Mas também a gente não pode ficar só dependente dos ventos, porque tem épocas que venta menos. Então eu queria que você explicasse o seguinte, que nem tudo que você declara que pode gerar no moinho lá de vento é o que você gera na verdade, né? Então, o fator de capacidade, como chama, né? No Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Sim. Toda máquina ela tem a sua potência e o que você tira daquela máquina é bem menor. No caso da eólica, a média europeia e internacional é em torno de 32%, 35%. No Brasil é 45%, por conta da qualidade dos nossos ventos. Uhum. Então, nós estamos chegando nessa média. Agora, a hidrelétrica no Brasil tem um fator interessante, porque nós temos, o Brasil, como ele é continental, nós temos regimes de chuvas diferentes e nós temos grandes reservatórios. Então, às vezes nós falamos, se não chove, não podemos gerar energia de hidrelétrica. Nós podemos, porque nós temos os grandes reservatórios. E eles são muito bons também até para firmar a geração da energia eólica, porque a eólica também só gera quando tem vento. Mas o Brasil, ele tem uma natureza tão boa em termos de recursos que nós temos hidrelétricas que podemos fazer reservatório e dar reserva para o sistema. Aí podemos produzir de fonte eólica. Quando não tem chuva, tem vento. E agora a solar, que a solar durante o dia, então nós podemos gerar solar, à noite, vento, e ainda as hidrelétricas fazendo toda essa segurança do sistema, essa segurança da geração. A gente não precisa queimar óleo para gerar energia elétrica. Não, mas precisamos ter também as termoelétricas como reserva, porque uma matriz elétrica, ela não pode ser dedicada a só uma fonte ou outra, ela tem que ser diversificada justamente por conta da segurança de suprimento. O Brasil, como nós temos bastante reservatórios, os reservatórios nos dão essa segurança e aí nós estamos diversificando a matriz com essas outras fontes e ainda colocamos as termoelétricas de reserva e temos gás natural também, porque aí nossa matriz fica diversificada, mas sempre primando por gerar de fontes renováveis, elas são as fontes que são utilizadas primeiro, só numa situação limite que usamos as outras. Estamos aqui preservando a natureza. Sim. Agora, Luiz, qual é o máximo que chegou lá às seus moinhos? É difícil de falar do máximo. Nós temos chegado, por exemplo, num dia a 100%. Chega a gerar 98% da capacidade que você consegue transformar. Na média, também perto do 45%. Quer dizer, tem dias que fica ali devagarzinho. Tem dias que fica quase desligada, porque não tem vento. Ou, por exemplo, tem horas, de repente, entre as 9 da manhã e ao meio-dia, que não tem vento. Depende do local. Por exemplo, em Santa Catarina, nós temos um parque que é o inverso do que o Ceará. 100%. Pela manhã tem muito vento, pela noite não tem nada, zero. Uhum. Então, é relativo, mas existe a possibilidade de jogar muita energia, muito bem dessa fonte. E para quem administra
essa energia, né? Nós temos um sistema em que está tudo interligado. Como é que ele fica sabendo? Olha, está ventando, não está? É para o operador do sistema. O que nós temos no nosso sistema, nós fazemos a decisão da geração por conta das fontes mais baratas, das mais renováveis. Então, nós colocamos as hidrelétricas, as que dependem da natureza, elas têm que ficar o tempo todo gerando. Então, nós mantemos essa geração que nós chamamos na base. Então, tem vento, está gerando. Aí, se não tem, mas você tem todo um sistema, o operador ele tem todo o controle de todo o país. Ele fica... Sim, um sistema controlando toda a geração e toda a carga. Também não é assim, da hora para outra o vento vai a zero, né? Não. Por isso que nós falamos, ele tem uma certa constância, ele não tem essa volatilidade que talvez possa nos deixar em situação difícil. Então, a gente consegue prever e o operador fica online olhando todo o sistema em termos de demanda e também em termos de geração. Agora, venta também muito no interior do Brasil, né, Luiz? Venta muito. O Brasil tem vento em quase todos os cantos. Na Bahia, perto de Brasília tem vento. Minas Gerais, eu acho que o próximo, a mina de ouro que vai vir daqui a pouco, vai ser Minas, tem um sistema interligado muito bom, então vai dar para fazer muita coisa lá. São Paulo também. São Paulo vai ter, e ao mesmo tempo de que Minas tem toda a rede já lá, então é bem mais simples. Muito próximo você ligar, né? Claro. Diminui o custo. O problema também é transportar esses equipamentos, você diz, carretas e carretas nas estradas do interior ficam complicados, né? Eu vejo o Brasil se dando muito bem com esses investimentos que estão fazendo nas rodovias. Então, eu não vejo isso como um enorme problema. São 10 carretas, são como se fosse um caminhão normal. Só uma delas tem que ir a uma velocidade menor, então que isso precisa das bandeiras, não sei mas o resto eu acho que é uma coisa positiva para o Brasil, vai gerar muito emprego também nessa área. Mas a população vai ter que ter um pouco de paciência quando vem essas carretas. Mas é rápido, é um dia, dois, não é nada. E é rápido também montar ela, né? É muito rápido. Nós montamos, o ano passado nós estávamos montando uma máquina por dia, basicamente. A torre, inclusive? Uma torre demorava 4 dias, mas o total, como você fazia em série várias máquinas ao mesmo tempo, você está montando uma máquina por dia. Então, o que demora mesmo é fabricação, preparação. Exatamente. Desde que o ciclo de uma máquina, desde que você entra até que você sai, demora mais ou menos 3 semanas. Ali você tem que transportá-la, que pode demorar, não sei, 10 dias. E a montagem, em 4 ou 5 dias você consegue montar uma dessas máquinas. Nossa, que barato. É bem rápido. Um Lego. É um Legozinho, você vai montando. Mas imagine os guindastes para botar aquilo lá em cima, são gigantesco, né? Porque 100 metros de altura, é um prédio de quantos andares, mais ou menos? Mais de 20. Imaginar. Mais de 22 Nossa, andares. que loucura. Gente, essa conversa está tão boa, nós até não falamos muito de hidrelétrica, né? Eu podia ter aproveitado um pouco o Luiz aqui, que fabrica as turbinas. Sim. Turbinas até para Belo Monte. Você já começou a fazer alguma? Estamos começando já está entrando na fábrica. A fábrica, o fornecimento na nossa fábrica aqui em Suape vai chegar só a partir de março. Mas já estamos com quase tudo comprado, a chapa, os forjados, os fundidos. Já está andando. Que tamanho é a turbina de Belo Monte, por exemplo? O tamanho é quase 9 metros de diâmetro, 8,60 metros e de tamanho. E uma das coisas que é interessante de comparar, uma eólica, um gerador eólico tem 2 mega. Só a turbina de Belo Monte 620 mega. Nossa, realmente, então, quantas eólicas precisa para uma turbina? Mais de 300. Bom, a gente aprendeu muito aqui sobre energia eólica e que era uma coisa assim excêntrica no passado e hoje é uma atividade econômica importante, cada vez mais importante, né? Teve agora uma exposição aqui no Rio, um congresso da qual a OAB Eólica até promoveu, que teve lá não sei quantos fabricantes, expositores. Muito obrigado, Elber Mello, muito obrigado, Luiz Perto Camona. Obrigada. E obrigado principalmente a vocês que nos assistiram.